Você quer enxergar melhor de uma maneira simples e prática? Você quer aprender a manter uma boa visão ao longo do tempo, ao longo da sua idade? Nesse vídeo você vai saber. Olá, tudo bem? Eu sou Victor Wolff, iridologista, e se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e se inscreve no nosso canal e ative o sininho para as notificações para receber os novos vídeos, ok? Nós temos dezenas de vídeos aqui disponíveis para você no canal. Em primeiro lugar, é preciso a gente entender como funciona o olho humano, ok? Então, pessoal, existem mais ou menos 6 músculos que controlam ali cada um dos nossos olhos, tá? Então, quando você está tenta enxergar de perto ou de longe, existem os músculos que pressionam ali, contraem, relaxam, para que a nossa lente, né, a lente do olho, que chama cristalino, consiga se adaptar, né, se moldar ali na hora para você enxergar tanto de perto quanto de longe, tá? Então, existe um músculo que controla isso, ok? Então, o primeiro lugar que a gente precisa entender é que esses músculos precisam estar muito bem, precisam estar funcionando muito bem, bem vitalizados, ok? Para que você consiga enxergar bem, com nitidez, tanto de perto quanto de longe, ok? Então, assim você está entendendo um pouco da fisiologia do olho. Então, pessoal, o que ocorre? Por que as pessoas, com o passar do tempo, passam a enxergar pior, ok? Por quê? Porque elas geram um desequilíbrio nesses músculos que controlam o olho, tá? Por exemplo, o mais comum de acontecer é a pessoa, por exemplo, entrar na escola, entrar na faculdade, começar a ler muito, usar muito o computador e usar exageradamente a visão de curta distância, tá? Quando você usa um celular, um computador, uma leitura, tá? Você está usando a visão de curta distância. Então, se você exagerar no uso dessa e muito pouco da de longa distância, você desequilibra essa musculatura dos olhos, tá? Os músculos, eles são fadigados. Esse da curta distância é fadigado e você exercita muito pouco o da longa distância, tá? Isso, então, que gera um desequilíbrio. Então, a maioria das pessoas começam a ler mais, estudar mais, usar muito o computador e, de repente, começam a não enxergar direito, começam a perder a nitidez. E aí, elas acabam, então, desequilibrando os seus olhos, tá? Fadigando essa musculatura de curta distância e usando muito pouco a de longa distância. É isso que leva, então, na maioria dos casos, a pessoa a ir enxergando gradativamente cada vez pior, tá? O que a maioria das pessoas fazem? Elas não param para pensar, será que eu estou usando de maneira errada será que eu estou com algum hábito ruim? Será que eu estou desequilibrando meu corpo de alguma maneira com os meus hábitos? Não. O que elas costumam fazer? Achar uma solução mais fácil, que é ir prontamente, assim que não enxergam muito bem, arranjar um óculos, né, que vai fazer o papel dessa contração muscular que deveria estar ocorrendo. E quando você continua com os hábitos errados e coloca uma muleta, né, um óculos para fazer o papel dos seus músculos, o que vai acontecer? Ele vai fadigar ainda mais, a musculatura vai se desequilibrar ainda mais e a tendência é você enxergando ainda pior e ter que aumentar a lente cada vez mais até aquilo mais ou menos estabilizar, mas você não está em equilíbrio, tá? Com os seus olhos. Agora, aqui com esse vídeo, com essa informação, vocês estão tendo a oportunidade de entender, em termos de fisiologia, o que pode estar acontecendo com você para você estar enxergando pior, ok? Então, você pode tomar uma atitude mais adequada. E isso é uma coisa muito comum, pessoal. Cada vez mais, né? Hoje, no dia a dia moderno, a gente usa muito e precisa usar, né, muito a visão de curta distância. Você precisa trabalhar, muitas vezes, o seu trabalho todo é na frente de uma tela de computador, você precisa usar o celular, ok? Ou pessoas que estão lendo muito, escrevendo muito também, né? Tanto é que o uso de óculos, ele é associado à intelectualidade, pessoas que estão lendo, escrevendo, ok? Por essa razão. Mas não é preciso desequilibrar os seus olhos e ter que usar necessariamente um óculos se você souber essa informação que eu estou passando aqui nesse vídeo, tá? Ou seja, entender como funciona o mecanismo dos seus olhos
e entender que existe também um exercício que você pode fazer que é muito simples, que já já eu vou falar para vocês, mas é muito simples mesmo, pessoal, que você pode fazer esse exercício e 1 ou 2 vezes por dia, tá? Como uma manutenção do equilíbrio dos seus olhos e prevenir que ocorra esse desequilíbrio, ok? E prevenir de ter que perder a visão, ter que usar um óculos, etc, ok? Isso, claro, vai depender do caso de cada um, mas o que eu observo é que, na grande maioria das vezes, as pessoas estão usando de maneira inadequada, tá? Seus olhos, ou seja, exageradamente na visão de curta, e não fazem nada para equilibrar isso, né? Porque você até pode passar o dia inteiro usando telas, né? O dia inteiro usando visão de curta, mas você precisa também fazer alguma coisa para haver um equilíbrio desse processo. E esse equilíbrio ocorre com esse exercício que eu vou passar para vocês, que basta você fazer aí 1, 2 vezes por dia, tá? E ele gera esse equilíbrio nos seus olhos, tá? Vocês podem fazer, vocês mesmos vão perceber, tá? Só procura fazer com disciplina o exercício, né? Todos os dias, tá? Ele dura ali 2, 3 minutos no máximo, mas você precisa fazer com uma certa disciplina, não pode ser hoje e já querer resultados, tá? Você tem que fazer aí algum tempo, tá? E manter esse exercício na sua rotina. Então, pessoal, antes de falar o exercício para vocês, eu quero trazer mais uma conscientização e um esclarecimento, né, que a gente traz aqui no canal, que é toda vez que o seu corpo apresentar algum desequilíbrio, tá? Toda vez que você tiver um sintoma, uma dor, um problema de saúde, qualquer sintoma, por exemplo, a piora da visão é um sintoma, tá? Que o seu corpo está em desequilíbrio. E o ideal é que você pense, o que eu estou fazendo nos meus hábitos, na minha alimentação, no meu jeito de ler, no jeito que eu estou usando o meu corpo, que pode estar desencadeando esse desequilíbrio. Então você busca agir na raiz, na causa, e não arranjar, por exemplo, um óculos, uma muleta, que vai fazer o papel do seu olho que está desequilibrado. A tendência é só você se desequilibrar cada vez mais. Muitas vezes a gente vê isso com a alimentação, com hábitos de vida. A pessoa mantém todos os hábitos de vida equivocados e quer fazer simplesmente numa pílula mágica resolver os seus problemas, tá? Então, aqui eu procuro trazer essa conscientização para vocês, que a gente precisa olhar para os nossos hábitos, tá? E agir na causa, tá bom? E não só querer eliminar simplesmente os sintomas. Os sintomas, eles mostram para você que algo não está legal, você está fazendo alguma coisa errada com o seu corpo, tá? É isso que está gerando o desequilíbrio e os sintomas. Então vamos buscar reequilibrar, tá bom? E não simplesmente eliminar os sintomas. Dito isso, agora vamos para o exercício, tá? Lembrando que é super simples, você pode fazer isso, por exemplo, 2 minutos por dia, tá? Se você tiver já com desequilíbrio, né, na visão, estiver perdendo a visão, então você pode fazer 2 vezes por dia, pelo menos, tá? Bom, basicamente, como é que é o exercício, pessoal? Você vai pegar, né, de preferência, pode ser de pé, pode ser sentado, como você preferir, mas você vai simplesmente posicionar a sua mão dessa forma e você vai olhar para a digital do seu dedo indicador, tá? Então você vai olhar ali até focar, até você conseguir ver bem a digital, e aí você vai alternar, olhando para um letreiro, tá? A mais de 20, 30 metros de distância, tá? Por exemplo, o letreiro de alguma casa, de alguma loja aí no outro lado da rua, tá? Distante de você. Você pode fazer isso na sua janela, por exemplo, se você mora num apartamento, ok? Mas basicamente é isso. Você vai olhar até pegar nitidez na ponta do dedo e você enxergar a sua digital, e aí você vai olhar um letreiro bem longe, tá? Que você consiga ver a letra lá até dar nitidez nesse letreiro. E aí você vai ficar alternando, tá? Volta para o dedo até dar o foco e aí já imediatamente olha no letreiro lá longe. E fica fazendo isso. Só olha o tempo de dar nitidez. Viu a digital, fixou, deu nitidez, já alterna para o letreiro, deu nitidez no letreiro, alterna para o dedo e assim por diante, tá? Esse é o exercício. Você pode fazer por 2 minutos, tá? 1 ou 2 vezes por dia, ok? Procura, ao passo que você faz esse movimento, né? Se olha para o dedo e olha para o letreiro, procura manter os músculos relaxados, tá? Sem franzir a testa. E procura piscar normalmente, respirar normalmente, ok? E é esse o exercício, pessoal, tá?
Super simples, basta você fazer que você vai ver os resultados, tá? Mas tenha disciplina, faça todos os dias, tá? Eu vou até contar o que aconteceu comigo, que basicamente eu comecei a ler muito, né, no computador, escrever muito, e de repente sempre tive uma boa visão, né? Então fui até aos 27 anos uma excelente visão, mesmo lendo, escrevendo, fiz faculdade, etc. Mas de repente comecei a ler muito mais, escrever muito mais, e eu percebi um dia que a nitidez na tela do computador não estava ficando muito boa. Percebi. E o que eu fiz imediatamente? Pensei, poxa vida, devo estar fazendo algo errado com o meu corpo. Comecei a pesquisar e descobri essa informação que eu estou passando aqui para vocês nesse vídeo, tá? Simplesmente comecei a fazer esse exercício que eu passei para vocês e em questão de menos de uma semana, tá? Fazendo o exercício 2 vezes por dia, a minha visão voltou totalmente ao normal e desde então eu venho fazendo sempre esse exercício preventivamente, pelo menos aí uma vez por dia, ok? E com isso nunca mais tive problema de visão, apesar de usar intensamente a visão de curta distância. Tá bom? E é por isso então que eu compartilho com vocês essa informação, espero que vocês tirem proveito, tá bom? Então, se você gostou, deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos. Um abraço!